Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou muito alegre com o Senhor Jesus, né, irmãos, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, irmãos, compartilhando com a alegria dos irmãos, aleluia, glória a Deus, em estar comemorando, né, porque o culto é o culto de vitória. Se hoje está havendo um culto, aleluia, glória a Deus, por um aniversário da CEADALP, é porque, aleluia, Jesus tem confirmado durante um ano, né, irmãos, aleluia, esse trabalho, louvado seja o nome do Senhor. E como já diz, né, irmãos, aleluia, o título aqui, né, irmãos, desse trabalho, aleluia, glória a Deus, a palavra aqui deste trabalho, né, irmãos, aleluia, e a mão do Senhor era com ele, aleluia, com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Não tem melhor trabalho, aleluia, na casa do Senhor, do que almas, aleluia, se convertendo aos pés do Senhor, do que, aleluia, pessoas, aleluia, glória a Deus, aceitando este Jesus, aleluia, glória a Deus. E não se engane que seja fácil não, aleluia, o preço é alto, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é poderoso, aleluia, para dar, né, irmãos, aleluia, glória a Deus, a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, glória a Deus, aqui no versículo 19, diz a palavra de Deus, né, irmãos, que os que foram dispersos, aleluia, glória a Deus, por causa da, aleluia, glória a Deus, da grande obra que Deus fez, aleluia, do Evangelho através de um homem chamado Estevão, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, né, irmãos, ele se colocou na presença de Deus, ele foi revestido do poder de Deus, ele começou a falar com grande autoridade do seu amor, ele começou a ser usado pelo Espírito de Deus e morreu, aleluia, no seu testemunho. Ele morreu, como disse, né, irmãos, aleluia, o servo do Senhor, ele morreu apedrejado, aleluia, glória a Deus, mas ele não voltou atrás, aleluia, glória a Deus, e a sua morte rendeu frutos e frutos, e é que eu digo, né, irmãos, até da morte o cristão, ele dá frutos, aleluia, glória a Deus, porque, irmãos, aleluia, porque o servo de Deus, ele não morre em vão. O que Deus tem a fazer, aleluia, na minha e na sua vida, ele vai cumprir, seja em vida ou seja em morte, mas ele vai cumprir, porque assim é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E disse que depois surgiu uma grande perseguição, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus que não foi preciso, aleluia, nesta igreja ter surgido uma grande perseguição na vida de cada um desses homens e mulheres valorosos para pregar o Evangelho de Cristo. Eu dou graças a Deus que não foi preciso da Satanás se levantar, mas de bom grado, né, irmãos, esses homens se levantaram, se colocaram na brecha, se colocaram, né, irmãos, aleluia, à disposição desse Deus, aleluia, e hoje estão comemorando a vitória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a mão do Senhor tem estado sobre este, aleluia, glória a Deus, este conjunto, esse grupo, aleluia, glória a Deus, sobre a CEADALP de Deus, aleluia, glória a Deus. E diz aqui, né, irmãos, aleluia, que alguns, né, irmãos, aleluia, eles saíram ali perseguidos e não falavam para ninguém o Evangelho, somente aos judeus, aleluia, glória a Deus. Vejam só, né, irmãos, às vezes é muito fácil eu levantar aqui na igreja e falar que Jesus ama, falar que Jesus salva, Jesus liberta, aleluia, para os meus irmãos que creiam e professam a mesma fé do que eu, louvado seja o nome do Senhor, mas ir lá fora e falar para aqueles que estão afastados do caminho de Deus, falar para aqueles que estão, né, irmãos, aleluia, desligados de Deus, aí isso é difícil, aleluia, glória a Deus, mas quando o Espírito de Deus toma a frente, aleluia, aí fica fácil, porque não é o homem, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ti, mas Ele precisa, aleluia, daqueles que de bom grado e de coração fazem a sua obra, aleluia, glória a Deus. E hoje estávamos falando ali, né, com o irmão João, aleluia, de manhã, na escola dominical, irmãos, aleluia, glória a Deus, que é um trabalho, aleluia, esse trabalho é um trabalho precioso aos olhos de Deus, mas, irmãos, aleluia, pregar o Evangelho, ele parte de duas fases, louvado seja o nome do Senhor, porque diz a palavra de Deus que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho que permanecer firme na fé, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, não basta somente ir lá fora e pregar o Evangelho, mas tem que trazer, tem que cuidar, tem que regar, para que esta planta venha crescer e esteja, aleluia, mais daqui um tempo, ombreando com cada um de nós nesse trabalho, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Porque Paulo fazia desta forma, ele pregava o Evangelho, ele ia pregando, mas quando não podia, ele voltava lá e vinha confirmando o trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Então, né, irmãos, é isso que nós estamos fazendo nesta noite, estamos aqui em confirmação desse trabalho, aleluia, glória a Deus, porque quando nós comemoramos, aleluia, glória a Deus, esse aniversário, é porque sabemos, aleluia, que os frutos estão presentes, porque se os frutos não estivessem presentes, aleluia, glória a Deus, esse trabalho não estava sendo comemorado nesta noite, estaria sendo feito qualquer outro culto, aleluia, glória a Deus, menos um culto de aniversário a CEADALP, menos um agradecimento pela mão do Senhor está sobre esse grupo,
louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e diz aqui, aleluia, no versículo 20: e havia entre ele alguns varões simples e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aleluia. Sabemos, irmãos, aleluia, que existia um povo separado por Deus. Aleluia. O povo de Israel era aquele povo escolhido. Era aquele, aleluia, com o próprio Deus. Ele tinha, né, irmãos, algo especial. Aleluia. Mas aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, de início eles não entendiam esta ideia. Eles não sabiam qual era o verdadeiro propósito da morte de Jesus no Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Que era, né, irmãos, aleluia, rasgar o véu do templo, ou seja, tirar a separação entre o homem e Deus. Agora não existe mais separação. Eu não preciso mais, aleluia, recorrer ao homem para chegar ao meu Deus. Você não precisa mais recorrer ao homem. Você pode diretamente confessá-lo. Você pode diretamente, aleluia, glória a Deus, tomar uma posição diante dele e deixar ser um vaso diante das suas mãos. Aleluia. E é isso que entenderam esses varões simples, simples, né, irmãos, aleluia, glória a Deus, e sirenenses, irmãos, aleluia, eles compreenderam esta mensagem e saíram por ali pregando o Evangelho, e muitos, diz a palavra de Deus, que muitos creram, aleluia, na sua palavra. Porque, irmãos, aleluia, muitos creram porque eles não pregavam somente de lábios, mas eles faziam com o coração. É necessário, irmãos, aleluia, fazer a obra do Senhor conforme Ele tem chamado, aleluia, porque cada um de nós temos uma chamada diante de Deus. Eu não falaria desta palavra, eu falaria, aleluia, hoje de um homem chamado Jeremias, né, irmãos, aleluia, a qual foi chamado também para esse trabalho. Ele foi chamado por profeta já no ventre de sua mãe. E eu digo que cada um de nós aqui presente, eu não excluo ninguém, aleluia, temos uma chamada de Deus já no ventre de nossa mãe. Porque diz em Salmo 139 que, aleluia, desde quando estávamos sendo formados, osso por osso, o Senhor já falava conosco, aleluia, glória a Deus. Mas é necessário que o homem tome uma decisão diante de Deus, se coloque, aleluia, na posição, se coloque na brecha, aleluia, glória a Deus, e deixe ser usado pelo Senhor, aleluia, porque é essa a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão, diz aqui que aqueles homens, eles compreenderam, eles começaram a pregar o Evangelho, e sabe o que aconteceu, irmãos, aleluia, glória a Deus? Correu-se a fama, aleluia, glória a Deus. Que coisa gloriosa, correu-se a fama, né, irmãos? Mas não foi a fama dos homens, não, aleluia, glória a Deus, porque muita gente também faz a obra de Deus achando que a sua fama vai correr, aleluia, mas na palavra de Deus que correu a fama daqueles que pregavam a Cristo, correu a fama da igreja, aleluia. Quando você faz algum trabalho para o Senhor, quando eu faço algo para o Senhor, é para que o nome de Cristo seja engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, Deus não permite ao homem se louvar, Deus não permite ao homem ser adorado, mas só o único que pode ser adorado é o Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus. É como o Senhor falou para os seus discípulos, né, irmãos? Não se glorie pelos espíritos imundos, aleluia, se curvarem diante de vós, mas se glorie, aleluia, por teres o seu nome escrito no livro da vida, aleluia. E se tem uma coisa, né, irmãos, que afasta o nome, que apaga o nome do crente do livro da vida, isso é uma coisa chamada soberba, aleluia, glória a Deus. E Satanás, não pense em vocês que Satanás não vai tentar colocar no seu e no meu coração, não pense em vocês, mas maior é o nosso Deus para nos dar esse livramento, irmãos, aleluia, glória a Deus. Então fique na posição que Deus te chamou, faça conforme Ele quer na sua vida, né, irmãos? Continue esse trabalho lindo, né, irmãos, aleluia, porque eu sei que alguns começaram e pararam pelo meio do caminho, né, irmãos? E hoje estão muitas das vezes pensando, eu poderia estar lá, eu poderia estar lá com aqueles servos, eu poderia estar lá com aquelas servas adorando o nome do Senhor, mas eu parei no meio do caminho, aleluia, aleluia, eu parei no meio do caminho, aleluia, eu fui um fraco, né, irmãos, aleluia.